Hello everyone! Welcome back! Estamos de volta com o nosso canal de podcast SDBI e hoje com uma convidada muito especial para mim, uma aluna nova, muito querida. Estamos aí começando a nossa trajetória juntas no inglês e fiz questão de convidá-la para participar um pouquinho do nosso podcast dessa semana, para ela contar a experiência dela, compartilhar com vocês todo o conhecimento, toda a trajetória, não só com o inglês, mas com outras línguas, então vocês vão ouvir um pouquinho também. E já dando um spoiler aqui, antes de apresentá-la, ela é uma mulher muito empoderada, que eu admiro demais, temos muitas amigas em comum, que só elogiam. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer esse convite, eu fiquei, assim, muito apreensiva no começo, não sabia se ela ia aceitar, mas depois ela aceitou, foi muito gentil, muito solícita, e a gente pretende levar para vocês aí um conteúdo de muita qualidade, muita informação, muita troca de experiência, e é claro, vou deixar aqui nos comentários abaixo, nesse vídeo, em todas as mídias, se vocês quiserem mandar perguntas, interagir com a gente, e também, é claro, deixar o seu like, seu comentário, se você ainda não curtiu esse canal, não se esqueça de fazer isso antes do final do vídeo e, claro, compartilhar com alguém que também está precisando melhorar o inglês, potencializar os estudos. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso instituto, temos aqui também na descrição do vídeo os nossos contatos, redes sociais, o site institucional, onde você pode conhecer um pouquinho sobre os nossos cursos, sobre o nosso time e principalmente agendar a sua aula experimental para conhecer o nosso trabalho sem compromisso, de uma forma que o inglês chegue para você de uma maneira leve, descontraída, divertida, sem aquela pressão de fazer testes em inglês, de passar para o próximo nível, de você ter um livrinho para seguir. Então, as nossas aulas são focadas e personalizadas naquilo que é relevante para você, naquilo que você precisa, que vai fazer sentido, para que você não perca tempo e, claro, chegue à sua fluência o mais rápido possível para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, a gente está aqui para te ajudar a justamente alcançar os seus sonhos e os resultados que você espera. Então, vamos começar apresentando a nossa convidada. Estou aqui com a Sirlene Mendes. Ela é uma profissional já com uma carreira muito sólida no setor automotivo, o que muita gente me fica até, bem... Fala, nossa, que surpresa, ela trabalha numa empresa automotiva, isso é muito legal. Nós atendemos também uma empresa automotiva aqui na região e a gente vê como é difícil encontrar mulheres em posições de diretoria, em posições mais altas. Então, a Si vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência dela. Ela é graduada em administração e também em gestão financeira, controladoria, auditoria pela FGV. Atualmente ela ocupa o cargo de CEO da Gilbert do Brasil e é uma multinacional italiana reconhecida no mercado de componentes automotivos. Apaixonada pelos esportes, a gente se conheceu na academia principalmente, então isso é muito legal também. E outra coisa que ela prioriza muito é o aprendizado contínuo. Ela vai compartilhar também com a gente essa questão, o como aprender coisas novas faz sentido para ela, está muito presente na vida dela. Então, ela tem uma abordagem que combina paixão e determinação e busca sempre crescer e se reinventar. E hoje, é claro, ela vai dividir um pouquinho com a gente essa trajetória profissional, os desafios e tudo que motivou a sempre potencializar ali o aprendizado contínuo e tudo que ela aprendeu ao longo da carreira. Então, Si, obrigada pela sua participação. Depois dessa apresentação toda, Sabrina, não tem nem o que eu falar mais, né? Incrível, obrigada primeiramente por todo o carinho e pelo convite, né? Tô lisonjeada de estar aqui, poder dividir um pouquinho aí da minha experiência profissional. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra. É muito bom ter mulheres, a gente tem poucas mulheres aqui. Olha só. Geralmente os convidados, né, o meu técnico aqui vai dizer, são homens. São homens. E ainda mais quando a gente fala de liderança, de cargos de gerenciamento. A gente vê a maioria dos convidados homens, né? Então... É verdade, eu acho que tem aumentado, né, a questão da quantidade de mulheres em cargo de liderança. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Eu não sou do tipo feminista, mas eu sou uma entusiasta de ver as mulheres ocupando cargos que antes eram majoritariamente ocupados por homens. Então, acho que a gente tem que se incentivar e ajudar uma outra, né? Com certeza, adorei, olha que top. Si, me conta um pouquinho então dessa sua trajetória profissional. Como que você entrou ali no setor automotivo, né? Você fez administração, mas como que a vida te levou ali no setor automotivo e como que você chegou nessa posição de hoje de CEO da empresa? Sim.
Olha, eu costumo falar que assim, a minha vida foi um rio que eu não sou da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu acho que a gente tem que ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida, mas às vezes a gente cria planos, né, que o destino de alguma forma ele muda. Eu nunca almejei trabalhar no ramo automotivo, entrei, né, por umas questões ali da vida que me levaram a isso e acabei fazendo a minha carreira dentro do automotivo. E eu sou apaixonada, né, pela área. Eu falo, a gente sempre costuma, dentro do ramo automotivo, as pessoas se circulam dentro de empresas do mesmo ramo. Porque o automotivo, ele tem uma linguagem específica, Sim. né? São requisitos e questões do automotivo que só quem trabalha conhece. Então, é mais simples você sair do automotivo, às vezes, de uma empresa e ir para outra, porque já está dentro ali do seu mundo. Mas é uma área muito gostosa, também majoritariamente por homens, dominada por homens. Hoje a gente vê mais mulheres em cargos, seja da parte de engenharia ou de gestão, mas ainda assim tem uma maior parte de homens. Então, assim, eu entrei sem querer e hoje eu não consigo sair. E você acha que tem mais homens porque é uma questão assim mais, por exemplo, é um trabalho mais pesado, é uma coisa muito, muito mais física até do que... Eu acho que não. Eu acho que, assim, em linha de produção, né? Que se a gente falar em linha de produção, hoje tem muitos equipamentos automatizados. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, hoje 80% da nossa mão de obra é feminina. Porque na linha de produção é 100% mulher. Né? Ainda tem alguns processos manuais e a mulher tem essa delicadeza, essa manualidade que o homem não tem. Agora, olhando para uma área mais técnica, que seria a parte de engenharia, é majoritariamente homens, né? Ainda são poucas as mulheres que buscam estudar engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia elétrica. Então, por isso que é uma área dominada por homens ainda. Entendi. E como que o inglês entrou na sua vida? O inglês. Porque para ser CEO de uma empresa, acho que o inglês foi importante. Foi muito importante, te abriu muitas portas, e ainda né? é importante. Trabalhar em empresa multinacional, quem quer, né, fazer uma carreira numa multinacional, tem que ter o inglês, como mínimo, né? Acho que como requisito básico. Mas, assim, o inglês e essa área profissional na minha vida, eu vou até contar um pouquinho da minha história, que eu acho que o nosso pessoal está muito ligado com o profissional. Então, não tem como eu falar da minha área profissional sem falar do meu pessoal. Voltando a alguns anos atrás, eu com 15 anos mais ou menos, eu vim de uma família muito simples. Então, para mim, uma carreira não era um sonho, porque eu nunca achei que eu poderia fazer uma faculdade, por exemplo. Eu fui a primeira pessoa da minha família que se formou. Que lindo. Né? Então, eu com 15 anos, na minha cabeça, eu queria ter uma família. Isso era isso que eu queria. Eu vim de uma família desestruturada, né? Meus pais se separaram muito cedo, então não tive uma família. E eu via as pessoas tendo família, eu falava, é isso que eu quero. Então, eu com 15 anos, 16, eu falei, eu quero formar família, casar, ter filhos e pronto. E foi isso que eu foquei a minha vida ali com 15, 16 anos. Então, no ensino médio, meus amigos estavam falando que faculdade que ia fazer, bababá, e eu, com quem que eu vou casar? Porque eu queria formar família. E foi isso que eu fiz. Com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a namorar um rapaz. Ele tinha uma família muito estruturada. E o dia que ele me levou na casa dele, que a gente sentou numa mesa para fazer uma refeição todo mundo junto, aquilo só reforçou o que eu queria, que era ter uma família. Aquilo, para mim, acho que foi algo que mostrou, eu não tive, é isso que eu quero. E para ter isso, o que eu fiz? Eu me dediquei a essa relação, né? Eu falei, eu vou fazer de tudo para isso dar certo. Então, eu me dediquei como mulher, como namorada, para essa relação. E a gente ficou junto 7 anos, né? Namorando, depois noivamos. E a gente estava ali vendo, já de casar, de ter nossa vida juntos. E aí o destino fez algo que mudou totalmente a minha vida, porque ele faleceu num acidente de carro, meses antes da gente casar. E aí, nessa época, eu tinha, uns 23 anos. Então, os planos que eu tinha criado, acabou para mim naquele momento. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Lógico que vivi o luto, uns 2 anos mais ou menos, tentando me reencontrar numa situação muito, muito difícil. E eu morava numa cidade muito pequena. E ele era uma pessoa muito conhecida na cidade, eu também. Então, aqueles olhares das pessoas me olhando talvez com pena, me fazia mal. E tudo onde eu ia, eu lembrava dele. Então, você imagina, né? Eu falei, eu preciso sair disso aqui. E acho que eu já tinha uns 25 anos, mais ou menos, na época. Eu falei, eu preciso sair dessa situação aqui. E eu falei, eu vou embora da cidade. Mas não da cidade para outra cidade. Eu queria ir embora do Brasil.
E eu falei, eu vou embora do Brasil. Falei, como que eu vou fazer isso? E na época, a gente estava começando... Eu não tinha internet em casa. Não. Então, a gente não tinha acesso à informação, né? A gente tá falando de 20 anos atrás. E eu descobri que tinha pessoas que faziam au pair nos Estados Unidos. Eu falei, vou fazer isso aí. Só quero sair daqui, não quero mais ver ninguém e tal. Nossa, que legal. E você já achou pessoas que fizeram au pair? Achei. Há 20 anos atrás. Exatamente, já tinha. E aí eu falei, tá. Aí me falaram, você tem que ir atrás de uma agência. Peguei e fui atrás de uma agência. Eles têm que arrumar uma família pra você morar lá. Só que a agência falou, mas você fala inglês? Eu falei, não. O inglês que eu tinha até então era o inglês da escola. Do ensino, que era o... Sabia contar até 10, entendeu? Não sabia... Verbo to be no máximo. Máximo. 3 anos do ensino médio, né? Exatamente, aquela tristeza. Aí eu falei, precisa? Falei, tá bom. Falei, então precisa, eu vou estudar. Pois eu entrei numa escola e eu comecei a estudar desesperadamente. Existiam na época, eu acho que acredito que hoje ainda tem, uns cursos de imersão que você fica o fim de semana estudando que é o que a gente inglês. Faz. Muito legal. É um programa muito bom. Tanto que eu saí do zero e eu aprendi ali em pouco tempo, acho que em 6 meses. Lógico, não um inglês maravilhoso, mas para quem tá do zero... Exato, porque antes de você ter essa experiência no exterior, o fato de você ficar, por exemplo, 3 dias, né, ou uma semana, imerso, Sim. 100%, Sim. 24 horas do seu dia falando você inglês... Você pensa em inglês, Você pensa em inglês. O gatilho, ele já, né, você tem esse estímulo no cérebro, porque você não tem aquele tempo, eu vou ter um intervalo de uma semana entre uma aula e outra, pra eu, de novo, praticar aquilo que eu estudei. Isso. Numa imersão, não, você estuda e pratica, estuda e pratica. Isso. Então, potencializa muito. Potencializa e foi muito bom pra mim Que essa legal. experiência. E eu consumia inglês o tempo todo. Que E bom. música, eu ficava ouvindo, na época acho que eu ouvia Avril Lavigne, pegava as músicas dela, eu ficava desesperadamente ouvindo música e tudo. E aí, a hora que eu achei que eu tava num nível legal, eu falei pra agência e eles marcam uma entrevista com a família. Sim. Gente, eu nunca falei com um nativo. E do nada, eu tava num telefone falando com uma família de Porque era nativo. telefone, não é que nem hoje, você entra no Zoom. Não existia. Não. Né? Então, beleza. A família me ligou num horário, eu tremia, assim, absurdamente. E eu não sei por que essa família gostou de mim. Eles gostaram de mim e falou, não, a gente quer você aqui. E eu falei, tá bom. Que legal. Só que daí numa dessa, eu trabalhava na época num supermercado, eu pedi a conta do trabalho, eu tinha um carro, eu vendi o carro que eu tinha. Enfim, me desfiz de tudo, comprei a passagem, acho que eu ia daqui a alguns meses. Mas na minha ingenuidade, né, e eu sozinha, porque na época eu já morava sozinha, minha vida era assim, eu esqueci do visto. Ai, Sabrina, beleza. Não acredito. Tem que tirar o visto. Peguei toda a documentação que eu tinha, né, da família, a carta da família que ia me receber lá. Fui no consulado americano, na minha linda humildade, ingenuidade, eu diria também. Cheguei lá, falei pro cônsul, eu moro sozinha, eu já não tenho nada. Tipo, lógico que eu tive o visto negado. Nossa. Quando eu tive o visto negado, eu falei, e agora, de novo, o que eu vou fazer? Aí me falaram, procura uma agência que te ajuda a tirar o visto. E até então eu não sabia disso. Fui lá, gente, eu gastei horrores, eu lembro. Eu gastei horrores, imagina, eu já tinha comprado a passagem e tudo, foi nessa outra agência. A agência me ajudou, preparou uns formulários lá, bababá. Fui de novo, negado. Negado 2 vezes. E daí ficou histórico, né? Histórico, fica histórico. E aí eu falei, bom, não é pra eu ir, né? Não é pra eu ir. E foi uma ingenuidade, né? Errei um erro grotesco, né? De não ter pensado nisso, enfim. Mas daí eu peguei, tinha já comprado a passagem, perdi muito dinheiro na época, eu lembro. Falei, tá. Eu sempre falo que a minha vida, lógico, o passado ele te ensina, mas a gente vive o presente e o futuro. Então eu tinha aquela situação naquele momento. O que eu vou fazer? Falei, tá, vou entrar na faculdade. Isso eu já tinha 25 para 26 anos. Então eu entrei na faculdade mais velha, né? Falei, o que eu vou estudar? Na minha família ninguém estudou, né? Normalmente alguém dentro da família te dá uma base do que você fazer. E eu sempre gostei de números, fui boa com matemática e tal. Falei, vou fazer administração. Acho que abrange muitas coisas, e aí eu entrei na faculdade. E na época, como eu trabalhava num supermercado, antes, né, de eu ter pedido a demissão e tal, eu falei, tá, eu preciso trabalhar para pagar a faculdade. E aí me arrumaram um trabalho de ficar, tipo, no frigorífico, enrolando linguiça no pacote.
enfim, lá fui eu enrolar as linguiças, salsicha. É o que tem pra hoje, É o que bora tinha lá. pra hoje. Eu ganhava, sei lá, na época, R$ 1.100. A minha faculdade era 900. Tipo, comia o que dava. Foi uma época muito difícil. E aí, acho que logo no primeiro ano da faculdade, eu sempre fui aquela aluna que eu sento na frente. Não é porque... É porque eu gosto de ter contato com o professor. Eu sempre tive isso na escola. E um professor falou assim, Sirlene, eu vejo que você é muito dedicada, eu tô sabendo de uma vaga de estágio numa empresa, tal. Você quer participar? Eu falei, vou. E era uma empresa americana na época, e o salário eu lembro que era R$ 750. Era E a menos minha do que... faculdade era 900. Era menos do que o supermercado. Eu falei, mas é a oportunidade de eu Sim. entrar na minha área. Claro. Isso acho que logo no primeiro ano. E aí eu fui fazer entrevista. Lá com eu tinha uma moto na época, uma tristeza, gente, mas tudo bem. Lá fui eu fazer entrevista nessa empresa americana, que era uma empresa do ramo automotivo. E fabricava uns componentes para época na Bosch e tal. E eu fui lá fazer entrevista. Aí chegou lá, a entrevista era com o diretor da empresa. E ele perguntou se tinha inglês, né? Tinha que ter inglês para fazer. Olha, estágio, e eu hein? tinha estágio. Como a empresa americana, Sim, necessariamente tinha. E eu tinha inglês por conta de toda essa bagagem que eu tinha tido. E aí lá fui eu fazer entrevista. Chegou lá, ele perguntando, eu falei, olha, eu nunca trabalhei a vaga era para financeira. Eu falei, eu nunca trabalhei no financeiro, mas eu trabalhei em caixa de supermercado, então eu sei fazer conta. Gente, que tristeza. E lá fui eu. Aí ele falou assim, e você fala inglês? Eu falei, eu me viro bem. Aí ele pegou um notebook que ele estava na época, ele falou, acabei de receber esse e-mail da minha matriz nos Estados Unidos. O que tá pedindo nesse e-mail? Foi um teste prático ali na hora. Foi um teste prático. Ele não pediu para falar, mas ele pediu, ele não teve a conversação, mas ele queria saber o que estava dizendo no e-mail, né? Porque era isso que ele precisava. Claro. E aí eu peguei o e-mail, papapá, eu não entendi tudo, mas eu entendi algumas palavras. O contexto, eu fui ligando e falei, esse e-mail tá dizendo isso, isso, isso. Ele falou, você tá contratada. Então, o inglês, eu só entrei de estágio nessa empresa por causa do inglês. Que sensacional. Isso eu falo certamente, porque se não tivesse conseguido ler aquele e-mail, ele não teria me contratado. E eu tenho muitos alunos, você não tem ideia, de que estão estudando, às vezes até engenharia, assim, né, cursos que não tem como fugir, vai precisar do inglês, e aí fala assim pra mim, depois que eu acabar a faculdade eu vou começar o inglês, sabe? Porque agora eu não consigo. Exato. E aí Mas grande você viu erro. Que erro, por exemplo, em 6 meses que eu me dediquei 100%, eu tive uma evolução de 0. Eu não sei, talvez eu estava no intermediário, alguma coisa assim, mas o fato de eu já conseguir, né, ler um e-mail, para mim já, né? Te abriu portas. Abriu muitas portas. E aí eu entrei nessa empresa, fiquei 1 ano e meio como estágio, e depois eles me efetivaram nessa empresa, eu fiquei no total uns 3 anos. Eu lembro que um dia, eu ainda era estagiária, e era uma empresa que tinha, acho que na época, 60 funcionários, alguma coisa assim. E não tinha ninguém da autodireção ali, que era quem tinha contato direto com a matriz e tal. E a gente teve um problema no servidor. Só que o nosso servidor era pela matriz, ficava lá nos Estados Unidos. E a parte de TI ficava lá. E tava eu e uma moça da RH, a Mariana, ela vai ver isso, ela vai lembrar. E aí o servidor não funcionava e tava eu e a Mariana. E a Mariana, Sirlene, o que a gente vai fazer? Falei, vou ligar lá na matriz. Ela falou, mas eles são americanos, você já falou com o nativo? Falei com uma família uma vez que eu I like chocolate. E fui embora e vambora. Ela falou, você não... Falei, vou. Pois eu peguei o telefone. Liguei nos Estados Unidos. Quero falar com o TI, bababá. Eu não sei como, mas a gente resolveu o problema. Uau. Tipo assim... O que a gente falou, eu não lembro. Mas deu certo. Mas deu certo. O servidor voltou a funcionar. Então, a gente conta essa história até hoje, que é muito engraçada, porque eu nunca tive muito medo, sabe? Eu acho que, assim, o medo é importante, mas numa necessidade, ou você faz ou você não faz, né? E aí você perde, né? Às vezes a oportunidade de solucionar o problema na fábrica. Solucionar o problema, exato. E a gente tá aqui para solucionar o problema. Claro. Fala que é por isso que a gente é contratado. Então, deu tudo certo, foi tudo bem. Só que daí eu fiquei nessa empresa até 2013. Em 2013 teve uma crise muito forte nos Estados Unidos, aquela bolha imobiliária que teve. E foi um problema, e a empresa não estava bem e resolveram fechar uma unidade. Qual unidade fecharam? A do Brasil. A América Latina sempre América sempre assim. Patriotas, né, para não fechar em outro lugar dos Estados Unidos, fecharam aqui no Brasil. E foi difícil, porque eu ajudei a pagar a luz, assim, para sair. Então, eu fiquei até a última fase. Então, eu falo que eu ajudei a fechar uma empresa aqui. E logo em seguida, eu arrumei um outro trabalho também no automotivo.
E só que era uma empresa nacional, né? E um erro que eu fiz muito grande nessa época foi que eu parei de estudar inglês. Porque eu falei, vou trabalhar numa empresa nacional, eu não vou usar mais, parei de estudar. Eu acho que isso é um erro muito grande que a gente faz, porque a nossa língua, o português, tudo bem, a gente nasceu, né? Então, a gente ainda não fala perfeitamente. Uma outra língua você tem que estar sempre estudando, porque a gente nunca vai conseguir ter o vocabulário que um nativo tem, né? E eu deixei de estudar. Aí, trabalhando nessa empresa, tal, fiquei 1 ano e meio, só que era uma empresa muito engessada. Nós éramos, acho que, umas 12 mulheres no departamento financeiro e ficava o dia todo ali pagando conta e fazendo relatório. E eu gosto demais, eu gosto de descer na produção, eu gosto de ter contato com outras áreas. Eu gosto de ter a visão do todo e eu me sentia muito presa ali. Então, eu falei, não é isso aqui que eu quero, né? E aí eu fui me abrir para outras vagas. E nesse condomínio onde fica essa empresa, tem um restaurante e tinha um painel de vagas que toda vez que alguém precisava, eles colocavam nesse painel. E aí colocaram a divulgação da vaga de uma empresa italiana que estava abrindo no Brasil e, mais uma vez, eles precisavam de alguém que tinha inglês. Todo mundo do meu departamento, né, dessas 10 meninas que estavam ali no financeiro, viram a vaga. Somente eu tinha inglês. Uau! Então, mais uma vez, a importância do inglês. E eu fui a única que pude me candidatar para essa vaga, dentre as meninas que estavam ali. Pré-requisito. Era um pré-requisito. E aí, me candidatei à vaga, eles me chamaram para uma entrevista. Na época era um diretor italiano, estava abrindo a empresa no Brasil. Tinha um funcionário, o italiano, que era o diretor, e mais um funcionário, que é o Thomas, que está com a gente até hoje. E daí, na entrevista, eu sou muito... Como eu posso falar? Eu gosto de entender a situação. Eu falei, tá, mas como que tá a situação da empresa? Quando ele me mostrou os relatórios de controle, eu falei, mas isso tá tudo errado. Honesta, de cara. Eu falei, olha, você não pode fazer isso. Eu saí contratada de lá. Aí eu saí dessa empresa, né, nacional e fui para Jobert. Há 13 anos eu estou lá nessa empresa. Entrei na época como analista financeiro. Eu tinha ajudado a fechar uma empresa, então eu fui ajudar a abrir uma empresa. Né? E automotivo também. Que legal! Então, essa experiência de abrir a empresa, para mim, foi fantástica. E daí você pegou tudo do zero. Do zero. Eu tive que criar todos os departamentos. Entendi. Né? Então, foi uma escola para mim, foi um desafio absurdo. Eu trabalhava, 12, 13 horas por dia. E à noite eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, nossa, tem isso para resolver, tem isso para resolver. Então, foi uma loucura. Mas eu gosto de desafio, né? Então, para mim, é isso que eu queria. E aí eu fui, a empresa foi crescendo, na época era esse diretor, depois saiu esse diretor, aí veio outro diretor italiano, e eu sempre ali, né, trabalhando. E aí quando foi em 2017, eles me ofereceram a vaga de assumir a empresa aqui no Brasil. A gente tem outras plantas no grupo, tem 2 na Itália, uma na Polônia e uma na Albânia, e aqui foi a primeira mulher a tomar a frente de uma empresa do grupo. E os italianos, querendo ou não, eles são um pouco machistas, né? E na época eu tinha 37 anos, então uma mulher de 37 anos, brasileira, né? Então eu tive que lidar com muitos paradigmas, muitas coisas. Hoje eles me respeitam muito, mas não foi muito simples. E as pessoas, meus partners de lá, eles têm entre 50 e 60 e poucos anos. Então tem um pouco, né, dessa questão também. Mas foi um desafio e eu estava preparada, né? Preparada na época no inglês, depois logo eu já sabia o italiano também, que eu fui estudar. Eu não esperei eles pagarem um curso para mim, quando eles viram eu já estava me virando no italiano. Hoje a nossa comunicação é toda em italiano, com uma planta ou outra que a gente fala inglês. E aí foi assim que eu assumi o cargo de CEO da Jobert do Brasil. Uau, que trajetória! Nossa! Que lição, hein? Que lição. Erros a gente comete muito, como, por exemplo, não saber que existe visto para entrar nos Estados Unidos. Mas né? Venceu. Olha aí, agora você pode ir a hora que você quiser. Agora eu tenho visto. Inclusive, eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes. Eu não tenho mais a intenção de morar fora. Eu acho que na época eu tinha, porque eu queria fugir, né, de uma situação que... E acho que as coisas, quando não é para acontecer, né, não acontece mesmo. Hoje eu entendo isso. Na época eu fiquei muito frustrada, até porque eu gastei muito dinheiro. Eu tinha planejado toda uma situação. Então, mas tá tudo bem. Hoje eu tô bem. Que legal. E eu fiquei sabendo que agora você dá aulas de italiano. Agora eu dou aulas de italiano.
Eu falo que eu não aguento um vamos que eu vou, entendeu? Entendi. E tem uma escola de idiomas também aqui na cidade, Sim. e eles precisavam muito de uma professora de italiano, e não tem aqui Não em tem. Jaguariúna, porque quem vai estudar italiano? Ou porque quer ir para a Itália, ou Sim. porque já morou lá, ou porque trabalha numa empresa italiana. E aí eu nunca dei aula, né? Mas assim, como gestora, às vezes como líder, você tá sempre ensinando alguém, mas é diferente a didática, né? Totalmente. Você pegar um livro, um material, mas eu vi de novo como um desafio. E eu falei, vou. Então hoje eu dou aula de italiano também. Que demais. Eu brinco assim, né? Sempre conto essa história quando eu tô também contando um pouco a minha trajetória como professora. Legal. O quanto ensinar é gratificante, né? Priceless que a gente fala, mas quanto ensinar te ajuda a melhorar. Sim. Porque sempre, não importa, pode ser 1, 2, 3 que você está ensinando, você sempre vai estudar de novo para ensinar de uma maneira melhor, mais eficiente, que vai atingir a pessoa de uma forma, às vezes, né, naquele ponto que ela realmente precisa. Sim. Então, quanto ensinar, é a primeira dica que eu dou para os alunos quando eles falam para mim, teacher, eu não consigo fixar esse vocabulário, ou eu não consigo entender esse conceito de gramática. Eu falo, ensina alguém. Maravilhoso, é verdade. Então chega na sua casa, nem que seja o gato, papagaio, periquito, cachorro, qualquer um ensina, conta para essa pessoa o que você aprendeu. Exato. E até na preparação da aula, né? Que nem eu pego ali 1 hora do meu dia para preparar a aula, porque eu também tenho isso, quando eu pego uma coisa eu gosto de fazer bem feito. Então eu pego ali 1 hora para preparar a aula e eu tô aprendendo tudo de novo. Então tá sendo uma experiência maravilhosa para mim. E por que você decidiu voltar a estudar inglês? Porque hoje eu sinto falta em alguns momentos, eu acho que ficou um gargalo ali, né? Eu consigo, lógico, me comunicar, mas eu quero, dá para melhorar muito. E eu foquei muito tempo no italiano e deixei realmente o inglês de lado. E hoje, para mim, até no inglês, quando eu tento falar inglês, eu penso em italiano. Né? E, às vezes nas aulas com o Léo eu falo algumas palavras em italiano no meio e falei, nossa, o que eu falei, Léo? Ele falou, você falou italiano, eu falei, desculpa. Mas assim, eu sinto falta ainda do inglês. E hoje ainda tem muitos artigos que são escritos em inglês. Livros e... A tecnologia em si, né? Da parte automotiva, vem muito dos Estados Unidos, muito. Né? Então, eu fiz essa semana até, né, falando aí, que você falou no começo que eu gosto de estar sempre aprendendo. Eu fui fazer um curso sobre inteligência artificial, né? É algo que já é presente, não é mais futuro. Sim. E muito dos aplicativos, né, que tem de inteligência artificial são tudo em inglês. Então, a gente precisa também dessa informação, de se adaptar, e o inglês não tem jeito, não tem como ficar sem, né? Então, por isso que eu voltei a estudar. Que legal. Olha, eu confesso que eu e a Ju, né? A Ju vai assistir, vai falar depois. Foi a primeira pessoa que eu pensei, né? Quando a Ju falou pra mim, eu quero muito voltar a fazer inglês, mas eu quero alguém. Porque eu não gosto dela sozinha. Ela falou, sozinha é muito chata, eu quero ter alguém. E aí eu fiquei pensando em você, mas eu falei, eu acho que a Cia já estudou inglês muito, não sei se ela vai priorizar isso agora. E quando você aceitou e veio com esse argumento, né? Sim. Não, é algo que eu preciso, porque a gente vai sempre estar em contato. Sim. Talvez aqui eu não tenha mais contato tanto quanto eu tinha antigamente. Eu falei, olha, que interessante. Que open-minded, né? Não precisa. Que mente aberta. E eu gosto de isso. viajar também, né? Claro, então, você tem que se comunicar, né? Não tem como. Quando eu vou pra Itália, ok. O italiano me viro bem, mas outros lugares é inglês. Não, exatamente. Eu fui pra Mendoza agora fazer uma corrida. Minha última corrida, que eu gosto de correr. E eu fui participar da maratona lá. E eu não falo espanhol. Então é uma vergonha a gente aqui não falar espanhol, mas tudo bem. Mas o inglês que me salvou. Que bom. Né? Então, eu acho que pra tudo, né? Abre a mente, abre a oportunidade. E eu tô feliz e tô vendo que eu ainda tenho que aprender muita coisa. E o Léo é muito bom nisso, inclusive. Não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda do Léo, né? Ele é fantástico. Então, para quem não conhece, se você é novo por aqui nesse canal, já apresentando um pouquinho também o nosso instituto, nós temos um time de 18 professores. Então, eu comecei há 12 anos atrás também, sozinha, lecionando. De forma individual para alguns alunos aqui na região e, claro, sozinha a gente não dá conta de tudo. Não. O time foi crescendo, os braços foram aumentando e eu sou muito, muito grata pelo meu time é sensacional. O que mais a gente investe hoje em dia é na capacitação dos professores. Legal. Então, recentemente postei bastante, o pessoal viu, nós tivemos um treinamento
presencial com o time, porque apesar da gente lecionar 100% online, então tem professores do Brasil todo, a gente faz questão de pelo menos uma vez ao ano se reunir face to face para ter esse contato, é importante. Né? E é o que a gente prioriza aqui, sempre na capacitação, porque sabemos que chegarão alunos como você, que às vezes buscam, por exemplo, uma certificação internacional. Sim. Então, se porventura, né? Uma próxima. Uma próxima, você próximo tiver objetivo, um próximo mas objetivo. Eu achei muito legal a didática, e eu já fiz inúmeros cursos de inglês, né? Mas eu achei que é muito dinâmico, e ele te força você pensar em inglês e falar inglês. Então, achei que é muito interessante a forma de ensino de vocês. Parabéns, Sabrina. Ai, que bom, fico feliz. É o que a gente prioriza, sempre atender o aluno naquilo que ele precisa, sem ficar naquela, só porque tem um livro, página 1, exercício 1 e tal. Não, o que você precisa? Isso. Então, qual que é a importância do inglês para você? É para o mercado de trabalho? É para uma viagem? É para por exemplo, eu tenho muitos alunos que precisam, às vezes, prestar um TOEFL, um IELTS, porque vão ser expatriados. Entendi. Então, a empresa tem uma sede em outro país, e aí a empresa, às vezes, requer ali uma certificação internacional para você ter o visto aprovado, para você imigrar. Então, entender o objetivo do aluno para poder trabalhar isso com ele. Então, esse é o nosso lema. E hoje também, com essas questões de home office, eu acho que as pessoas têm que estar de olho no inglês, porque hoje você pode trabalhar aqui no Brasil para empresas do mundo todo. E o inglês é o diferencial. Né? Principalmente quem está na área de tecnologia, outras áreas também, mas tecnologia hoje você pode trabalhar para a empresa do mundo todo. E se você não tiver inglês, como você vai fazer? Então, não é mais básico o inglês, né? Você tem ou você não tem. É um mandatório, né? Não tem como escolher. Exato. E se você fosse dar um conselho para os alunos que estão assistindo a gente hoje, que estão ali naquela, não sei se eu continuo, não sei se eu paro, não sei se eu invisto um pouquinho mais, o que você daria de conselho para esse profissional? Eu acho que, independente se você quer trabalhar numa empresa multinacional ou não, o inglês ele vai te abrir portas e possibilidades que sem ele você não teria. Você conseguir fazer uma viagem autônomo, poxa, que legal você conseguir viajar e conseguir conversar. Então, não deixem de estudar. Né? E se você quer atuar na área de liderança ou não líder, um técnico hoje sem inglês, lá na empresa, por exemplo, é mandatório para gente para contratar. Né? Porque a gente trabalha com uma empresa multinacional e precisa que as pessoas falem inglês. Então, não deixem de estudar. Continuem estudando. Excelente conselho. Sim, queria agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, amei saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitas mulheres também, né? Que querem vencer ali, que acham que às vezes, isso não é pra mim. Ou, né, é um mundo corporativo masculino, eu não tenho chance. Posso falar só mais uma coisa, Sabrina? Que assim, independente do cargo que você ocupa, faz o seu melhor. Vai ter sempre alguém te olhando, né? Hoje eu tô no cargo que eu tô porque eu fiz o meu melhor quando eu não tava nesse cargo. Às vezes a gente espera você ter aquela função específica para você ter atos de liderança, para você fazer um bom trabalho, né? E quando você faz bem o que você se propõe a fazer, independente do trabalho que a sua chance de crescimento é muito maior, né? E você se sente realizado também. Você está colocando o seu tempo em algo, faz bem feito, né? Então, para quem almeja hoje assumir uma área de liderança, faz bem feito o que você está fazendo hoje. Não espera ter atitudes de líder quando você tiver um cargo de líder. Líder é atitude, não é cargo, tá? Amei, sensacional. Obrigada pelo convite, então eu fiquei muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, que história incrível. Então, se você quiser realmente, às vezes, conversar mais um pouquinho com a Sirlene, mandar alguma pergunta para ela, vou deixar aqui os arrobas dela, os contatos. Eu tenho certeza que muitos alunos podem se inspirar ainda mais nessa história. E, claro, não deixe para amanhã a fluência que você pode conquistar hoje. Muito bem. Né? Então, procure a gente, nosso time aqui está todo disponível para atendê-los, para a gente agendar a sua aula experimental, para vocês conhecerem um pouquinho mais o nosso trabalho. E fiquem ligados aí no nosso pod, toda semana um conteúdo de qualidade, tudo relacionado ao inglês. A gente tenta trazer aqui para vocês sempre um conteúdo que você não veria na sala de aula, né? Então, compartilhar a experiência com pessoas que realmente têm algo para acrescentar, isso é super importante. E, claro, deixa aqui os seus comentários, os seus likes, as suas perguntas. Queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. Eles ficaram aqui ao ar com a gente durante a entrevista toda, porque sem eles, esse canal não existiria. Então, um beijo enorme aqui ao Guilherme e à Tati, da Azul Cargo, a Renata, da
Dona Beli, a Márcia, que me patrocinou até hoje, a Sara, sempre responsável pela produção aqui, né, da Sabrina, make, cabelo e etc. Então, um beijo enorme para vocês. Espero vocês no próximo episódio e see you soon, guys. Take care.